Você já percebeu que todo ano você promete que vai mudar, mas volta para o mesmo padrão? Não é falta de vontade, é um paradigma mental operando 24 horas por dia no seu subconsciente, mantendo você preso na mesma vibração de sempre. Bob Proctor dedicou a vida inteira a desvendar isso e descobriu que existem 7 hábitos que funcionam como chaves mestras para quebrar esses paradigmas e elevar sua frequência. A Bíblia já dizia em Romanos capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a neurociência confirma: você pode reprogramar seu cérebro. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Elas acham que mudança é sobre força de vontade, sobre tentar mais, sobre se esforçar com mais intensidade. E não é. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que mudança real acontece quando você muda a vibração, quando você reprograma o subconsciente, quando você instala novos paradigmas através de hábitos específicos. E tem 7 hábitos que ele identificou como essenciais. 7 hábitos que separam quem vibra em escassez de quem vibra em abundância. 7 hábitos que transformam a frequência da sua mente e quando a frequência muda, a realidade muda junto. A maioria das pessoas vai entrar em 2026 repetindo exatamente os mesmos comportamentos que geraram escassez em 2025. Mesmos pensamentos, mesma vibração, mesmos resultados. Porque ninguém ensinou para elas que hábito não é só disciplina. Hábito é reprogramação neural, é mudança de frequência, é lei da vibração em ação. Nos próximos minutos, você vai aprender exatamente como Bob Proctor aplicava esses 7 hábitos para criar mentalidade milionária. Você vai descobrir por que gratidão é uma frequência magnética, porque visualização com sentimento reprograma o subconsciente, porque investir em si mesmo muda sua vibração de alto valor. E mais importante, você vai entender que 2026 não começa em janeiro. 2026 começa agora, no momento em que você decide reprogramar sua frequência através desses 7 hábitos. Então, se você está pronto para entrar no novo ano, vibrando em abundância, vibrando em prosperidade, vibrando na frequência que atrai tudo que Deus já preparou para você, fica comigo até o final, porque sua transformação começa exatamente agora. Bob Proctor sempre dizia que a primeira hora do seu dia determina a vibração das próximas 23. E ele não estava falando de uma teoria bonita, ele estava falando da lei da vibração em operação. O primeiro hábito que Bob Proctor ensinou como essencial é o seminário mental diário. E quando você entende o que é seminário mental de verdade, você percebe que acordar e checar o celular não é só um hábito ruim, é você programando sua mente subconsciente para a vibração de reatividade, de escassez, de ansiedade logo nos primeiros minutos do dia. Seminário mental é você deliberadamente escolher quais pensamentos, quais imagens, quais frequências vão entrar na sua mente nos primeiros 20 minutos depois que você acorda. Por que os primeiros 20 minutos são tão importantes? Porque quando você acorda, seu cérebro ainda está em estado teta. Estado teta é aquela frequência cerebral entre o sono e a vigília completa. É quando a mente subconsciente está mais receptiva, mais aberta, mais permeável. É a mesma frequência que crianças pequenas vivem a maior parte do tempo. E é por isso que tudo que acontece na infância fica tão gravado no subconsciente. Bob Proctor sabia disso. Ele sabia que nos primeiros minutos do dia você tem uma janela de oportunidade para reprogramar paradigmas, para instalar novas crenças, para mudar a frequência vibracional antes do mundo começar a jogar as frequências dele em cima de você. E o que é seminário mental na prática? É você acordar e antes de fazer qualquer outra coisa, dedicar 10 a 20 minutos para alimentar sua mente conscientemente. Não é meditação passiva, é programação ativa. Você lê algo que eleva sua vibração,
Pode ser um trecho de Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. Pode ser Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Pode ser um versículo da Bíblia que fala sobre prosperidade. Você lê com atenção, com intenção, deixando aquelas palavras penetrarem no subconsciente enquanto ele ainda está receptivo. Depois você fecha os olhos e visualiza seu dia ideal, não como fantasia, mas como realidade. Você vê as reuniões dando certo, você vê as oportunidades aparecendo, você vê você mesmo vibrando em confiança, em gratidão, em abundância. E aqui está o segredo que a neurociência moderna confirma. Quando você faz isso consistentemente, você está criando novos padrões neurais. Neuroplasticidade não é só uma palavra bonita, é o poder do seu cérebro de formar novas conexões, baseado no que você repete. Cada vez que você faz o seminário mental, você está fortalecendo as conexões neurais de prosperidade e enfraquecendo as conexões de escassez. A Bíblia já revelava isso em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é guardar a mente. É escolher deliberadamente o que entra, especialmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Earl Nightingale, que foi mentor de Bob Proctor, dizia que você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E o seminário mental garante que pelo menos os primeiros 20 minutos do seu dia você está pensando em frequências elevadas, em paradigmas de abundância, em vibração de prosperidade. Qual é a primeira coisa que entra na sua mente quando você acorda? Se for o celular, se for notícia ruim, se for preocupação, você está programando escassez. Se for seminário mental, você está programando abundância. Sua mente, ao acordar, é como solo fértil logo após a chuva. O que você plantar nesse momento vai crescer durante todo o dia. E você não precisa mais ser refém dos pensamentos automáticos de escassez que invadem sua mente logo cedo. Você pode reprogramar, você pode escolher, você pode vibrar diferente desde o primeiro minuto do dia. E quando você faz isso por 30 dias, 60 dias, 90 dias, você não reconhece mais a pessoa que você era, porque a vibração mudou. E quando a vibração muda, tudo muda. Mas esse primeiro hábito é só a fundação. O próximo hábito é o que vai multiplicar exponencialmente o poder do seminário mental. Bob Proctor ensinava algo que a maioria das pessoas confunde completamente: visualização. Não é sonhar acordado. Visualização não é fantasia. Visualização criativa com sentimento é você usar a linguagem do subconsciente para reprogramar sua imagem de prosperidade. E quando Bob Proctor falava sobre imagem de prosperidade, ele estava falando de algo muito específico. Ele dizia que você nunca vai manifestar na sua realidade externa algo que você não consegue ver claramente na sua realidade interna. A imagem que você tem de si mesmo, a imagem que você tem do seu futuro, a imagem que você mantém na tela da sua mente, essa imagem é o molde que o universo usa para criar sua experiência. E aqui está onde a maioria erra. Elas visualizam o carro, a casa, o dinheiro na conta, mas visualizam de forma fria, mecânica, sem emoção. E visualização sem sentimento é como plantar sementes sem água. A semente está lá, mas não tem o que precisa para germinar. Bob Proctor sempre enfatizava: o sentimento é a frequência, é a emoção que ativa a lei da vibração. Você pode passar o dia inteiro visualizando riqueza, mas se enquanto visualiza você não sente riqueza, você está só criando imagens mentais vazias. Agora, quando você visualiza e sente, quando você fecha os olhos e não só vê a abundância, mas experimenta a gratidão como se ela já estivesse aqui, a alegria como se você já tivesse conquistado, a paz como se tudo já estivesse resolvido, aí você está falando a língua do subconsciente. Porque o subconsciente não entende palavras, ele entende frequências emocionais. Wallace Wattles escreveu sobre isso há mais de 100 anos
em A Ciência de Ficar Rico. Ele disse que você precisa pensar de certa maneira, não qualquer jeito de certa maneira. E essa maneira envolve segurar a imagem mental do que você quer com fé inabalável e gratidão presente. A Bíblia confirma isso em Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebestes, não que vai receber, que já recebeu. É tempo passado. É sentir agora a emoção do cumprimento. E a neurociência está validando tudo isso. Estudos sobre visualização mostram que quando você visualiza algo com intensidade emocional, seu córtex pré-frontal se ativa da mesma forma que se ativaria se você estivesse realmente vivendo aquela experiência. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real intensamente vivida e uma experiência imaginada intensamente sentida. E quando o cérebro não sabe a diferença, o subconsciente aceita as duas como verdade. Bob Proctor ensinava uma técnica específica de visualização de 5 minutos. Você senta em um lugar tranquilo, fecha os olhos, respira fundo 3 vezes e começa a construir a cena mental. Mas não constrói de fora olhando para você. Constrói de dentro, pelos seus olhos. Você se vê vivendo o dia ideal. Você sente as emoções desse dia. Você ouve os sons, você vê as cores, você torna tudo tão real quanto possível. E no final, você respira fundo e sente gratidão antecipada por tudo que já está vindo. Quando você pensa no seu futuro financeiro, você sente abundância ou apenas deseja que ela chegue? Porque desejar é vibração de falta. Sentir é vibração de posse. Sua mente subconsciente não distingue entre o que você vive e o que você sente intensamente. Use isso a seu favor. Se você quer vibrar em riqueza, sinta riqueza agora. Se você quer vibrar em sucesso, sinta sucesso agora. Não espere as circunstâncias mudarem para mudar o sentimento. Mude o sentimento para mudar as circunstâncias. Essa é a lei da vibração. Essa é a imagem de prosperidade em ação. E quando você combina seminário mental com visualização criativa com sentimento, você tem os 2 pilares da reprogramação diária instalados. E aqui é onde fica realmente poderoso. Porque o terceiro hábito pega essa visualização e transforma ela em frequência magnética. Gratidão não é educação. Gratidão não é obrigação religiosa. Gratidão, do jeito que Bob Proctor ensinava, é uma frequência vibracional que funciona como ímã emocional para a lei da atração. E a diferença é gigante. A maioria das pessoas agradece porque foi ensinada que tem que agradecer. Agradece de forma mecânica, automática, sem sentir nada de verdade. E isso não muda frequência nenhuma. Mas quando você entende gratidão como Bob Proctor entendia, como uma vibração consciente que você escolhe emitir, independente das circunstâncias externas, aí você tem uma das ferramentas mais poderosas de manifestação que existe. Bob Proctor dizia que se você quer saber em qual frequência está vibrando agora, olhe para a sua vida. Sua vida é o feedback da sua vibração. E se você não gosta do que vê, você não muda a vida diretamente, você muda a vibração. E gratidão é uma das formas mais rápidas de elevar vibração. Porque quando você sente gratidão genuína, você não pode ao mesmo tempo sentir medo, raiva, inveja, escassez. Gratidão e escassez não ocupam o mesmo espaço emocional. Então, quando você escolhe gratidão, você está automaticamente deslocando as frequências baixas. A neurociência confirma isso de forma fascinante. Estudos mostram que quando você sente gratidão genuína, seu cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Mas não é só isso. Gratidão também ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões racionais e planejamento de longo prazo. Ou seja, quando você vibra em gratidão,
você não só se sente melhor, você pensa melhor, decide melhor, age melhor. E aqui está o segredo que Neville Goddard ensinou e que Bob Proctor aplicou durante toda a vida. Gratidão pelo que ainda não aconteceu é a frequência mais poderosa de todas. Porque quando você agradece pelo que já está vindo, você está dizendo ao seu subconsciente e ao universo que você já aceita aquilo como realidade. Você não está pedindo, você está reconhecendo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, em tudo dai graças. Em tudo. Não só nas coisas boas, não só quando já recebeu, em tudo. Porque gratidão não depende de circunstância. Gratidão cria circunstância. Bob Proctor ensinava um hábito simples, mas transformador. 3 minutos antes de dormir, você fecha os olhos e agradece por 3 coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe que estão vindo. Pode ser a oportunidade de negócio, pode ser a transformação financeira, pode ser a ideia brilhante, pode ser o relacionamento certo. Você agradece como se já tivesse recebido. E não é fingimento, é fé aplicada. É você vibrando na frequência do cumprimento antes do cumprimento aparecer. E quando você faz isso consistentemente, algo muda no seu subconsciente. Você para de vibrar em falta e começa a vibrar em posse. Você para de operar da mentalidade de preciso conseguir e começa a operar da mentalidade de já está vindo. E essa mudança de vibração, por menor que pareça, muda tudo. Porque a lei da atração responde à vibração, não ao desejo. Você agradece apenas pelo que já tem ou também pelo que já está vindo na vibração correta. Gratidão é como um ímã emocional. Quanto mais forte você sente, mais forte a atração pela frequência correspondente. Quando você agradece antes de receber, você está dizendo ao universo e ao seu subconsciente, eu já vibro nessa frequência. E quando você já vibra na frequência, a manifestação é questão de tempo. Não é mágica, é lei. Lei da vibração. E Bob Proctor dedicou 60 anos ensinando que tudo é vibração, absolutamente tudo. Então, se tudo é vibração e gratidão é uma das vibrações mais elevadas, faz todo sentido transformar gratidão em hábito diário. Não como obrigação, mas como escolha consciente de frequência. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O quarto hábito é o que 95% das pessoas ignoram completamente, e é exatamente por isso que continuam presos. Bob Proctor tinha um hábito que pouquíssimas pessoas sabem. Ele lia os mesmos livros repetidamente. Não lia uma vez e passava para o próximo. Ele lia Pense e Enriqueça dezenas de vezes. Lia A Ciência de Ficar Rico centenas de vezes. E quando perguntavam por que ele relia tanto, ele respondia algo profundo. Porque eu não estou lendo para aprender informação nova. Eu estou lendo para reprogramar paradigmas antigos. Esse é o quarto hábito. Estudo diário de princípios de prosperidade. E quando Bob Proctor falava de estudo, ele não estava falando de consumir conteúdo aleatório na internet. Ele estava falando de alimentar sua mente deliberadamente com as frequências corretas através de repetição espaçada. Repetição espaçada é um conceito da neurociência que explica como memórias de longo prazo são formadas. Você não memoriza algo lendo uma vez. Você memoriza algo revisitando múltiplas vezes ao longo do tempo. E o mesmo vale para paradigmas. Você não muda um paradigma de escassez que foi instalado durante 30, 40, 50 anos de programação só porque leu um livro legal uma vez. Você muda paradigmas através de exposição repetida aos novos conceitos até que eles substituam os antigos no subconsciente. Napoleon Hill descobriu isso quando entrevistou 500 milionários para escrever A Lei do Triunfo e Pense e Enriqueça. Ele percebeu que todos eles tinham o hábito de alimentar a mente constantemente com literatura de prosperidade, com biografias de pessoas de sucesso, com princípios de riqueza.
Eles não consumiam notícia ruim, fofoca, drama. Eles eram seletivos, quase obsessivos, com o que permitiam entrar na mente. E tem uma razão científica para isso. Seu cérebro tem algo chamado sistema reticular ativador. É como um filtro que decide quais informações do ambiente merecem sua atenção consciente. E esse filtro é programado baseado no que você foca consistentemente. Se você estuda prosperidade todo dia, seu sistema reticular ativador começa a filtrar oportunidades de prosperidade no ambiente. Se você consome escassez todo dia, seu cérebro filtra confirmações de escassez. Você literalmente vê o que foi programado para ver. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação não é um evento, é um processo. É você deliberadamente substituindo programação velha por programação nova através de repetição consciente. Bob Proctor recomendava 15 minutos por dia de leitura focada. Não 2 horas no fim de semana, 15 minutos todo dia. Por quê? Porque consistência cria frequência. Ler 15 minutos diariamente por 30 dias gera 450 minutos de reprogramação espaçada ao longo do mês. Ler 2 horas uma vez por semana gera apenas 120 minutos, e sem o benefício da repetição espaçada. E o que você deve ler? Bob Proctor tinha uma lista curta, mas poderosa. Você nasceu rico dele mesmo. Pense e enriqueça, do Napoleon Hill. A ciência de ficar rico, do Wallace Wattles. A Bíblia com foco em versículos de prosperidade e fé. The Master Key System, do Charles Haanel. Esses livros não são entretenimento, são ferramentas de reprogramação. E você lê não para aprender mais, você lê para absorver mais profundamente. Cada releitura revela camadas que você não viu antes, porque seu nível de consciência mudou. O que você está alimentando sua mente todos os dias? Conteúdo de prosperidade ou conteúdo de escassez disfarçado? Sua mente é como um jardim. Se você não plantar flores conscientemente, ervas daninhas de escassez crescem sozinhas. Você não pode vibrar em abundância se está consumindo constantemente frequências de falta, medo e limitação. E aqui está a verdade dura. O mundo não vai facilitar para você. O padrão é notícia ruim, drama, catástrofe, problema. Se você não fizer o esforço consciente de estudar prosperidade, você vai automaticamente absorver escassez, porque escassez é o que está em todo lugar. Mas quando você transforma estudo diário em hábito, você cria uma bolha de frequência elevada ao redor da sua mente. E dessa bolha vêm as ideias, as oportunidades, as conexões que transformam realidade. Espera só até você entender o próximo hábito. Este aqui é o que Bob Proctor considerava o mais difícil, mas também o mais transformador. Crescimento e conforto não coexistem. Essa frase Bob Proctor repetia constantemente, e o 5º hábito é justamente sobre isso: agir apesar do medo. Quebrar a zona de conforto conscientemente, repetidamente, até que o desconforto se torne o novo normal. E aqui está o que a maioria não entende. Zona de conforto não é sobre conforto físico, é sobre conforto psicológico. É sobre aquele território mental onde você sabe o que esperar, onde você tem controle, onde não há risco de rejeição, fracasso, humilhação. E o problema é que riqueza vive fora da zona de conforto. Oportunidades vivem fora da zona de conforto. Transformação vive fora da zona de conforto. Bob Proctor dizia que sua zona de conforto é uma prisão mental invisível. Você tem espaço para se mover dentro dela, então não parece prisão, mas você nunca vai voar de verdade enquanto estiver dentro. E o que mantém você dentro? Medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de perder o pouco que tem, medo de não ser capaz. E esse medo não é real. É apenas um paradigma antigo te protegendo de um perigo que não existe mais. A neurociência explica isso através da amígdala cerebral.
A amígdala é a parte do cérebro responsável por detectar ameaças e ativar a resposta de luta ou fuga. E o problema é que a amígdala não diferencia entre ameaça real de vida ou morte e ameaça social ou financeira. Para ela, fazer uma ligação importante de negócio gera a mesma resposta de medo que enfrentar um predador. É medo irracional, mas é real para o corpo. E se você deixa esse medo te controlar, você fica preso. Bob Proctor ensinava que coragem não é ausência de medo, é ação na presença do medo. É você sentir o medo e fazer mesmo assim. E quando você faz isso repetidamente, algo acontece no cérebro. Você cria novos caminhos neurais que associam desconforto com crescimento, não com perigo. E, eventualmente, o que antes paralisava você vira só mais um passo no caminho. Napoleon Hill descobriu isso entrevistando Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Todos eles tinham uma característica em comum: decisões instantâneas e mudança lenta de opinião. Eles decidiam rápido e agiam imediatamente, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo com medo presente. Porque eles entendiam que procrastinação é só medo disfarçado de prudência. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 9: "Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes." Por quê? Porque o medo paralisa e a paralisação mata sonhos. Quantas oportunidades de abundância você já perdeu porque escolheu o conforto ao invés da coragem? Quantas ideias você deixou morrer porque era mais seguro não tentar? Quantas vezes você vibrou em escassez porque tinha medo de vibrar em abundância? Zona de conforto é como uma gaiola invisível. Você tem espaço para se mover, mas nunca vai voar de verdade enquanto estiver dentro. Seu medo não é real. É apenas um paradigma antigo te protegendo de um perigo que não existe mais. Bob Proctor criou um exercício prático transformador, uma ação desconfortável por dia durante 30 dias. Não precisa ser gigante. Pode ser fazer aquela ligação que você está evitando. Pode ser pedir aquele aumento. Pode ser começar aquele projeto. Pode ser conversar com aquela pessoa. Uma ação por dia que te tira da zona de conforto. E no começo, é desconfortável mesmo. Seu corpo vai resistir. Sua mente vai criar desculpas. Seu medo vai gritar. Mas você faz mesmo assim. E depois de 30 dias fazendo isso, você olha para trás e não reconhece mais a pessoa que tinha medo daquilo. Porque o paradigma mudou. A frequência mudou. E quando a frequência muda, o medo perde poder. Esse hábito não é opcional se você quer prosperidade real, porque prosperidade exige expansão, e expansão exige sair da zona de conforto, sempre. E aqui vem o que separa quem sonha de quem realiza. O sexto hábito é tão contraintuitivo que a maioria rejeita quando ouve pela primeira vez. Bob Proctor ensinava algo que chocava as pessoas: pague a si mesmo primeiro. Antes das contas, antes de qualquer coisa, separe pelo menos 10% do que você ganha e invista em si mesmo. E quando as pessoas ouviam isso, a reação imediata era: mas como? Eu mal consigo pagar as contas. Como vou separar 10%? E a resposta de Bob Proctor era sempre a mesma: por isso que você mal consegue pagar as contas. Porque você vibra na frequência de que todo mundo merece seu dinheiro menos você. Esse é o sexto hábito: investir em si mesmo antes de pagar contas. E não é irresponsabilidade financeira, é reprogramação de vibração de alto valor. Porque quando você se coloca em último lugar financeiramente, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente: eu não valho investimento. E se você não vale investimento, por que o universo deveria investir em você? Por que oportunidades deveriam aparecer? Por que dinheiro deveria fluir? Bob Proctor explicava através da lei da vibração. Quando você prioriza contas, você vibra em escassez, em obrigação, em falta. Quando você prioriza crescimento pessoal, você vibra em abundância, em expansão, em possibilidade. E o universo não responde ao que você quer,
responde à frequência que você emite. Wallace Wattles escreveu sobre isso em A Ciência de Ficar Rico. Ele disse que tem uma ciência em usar o dinheiro. E a ciência começa com você se tornar prioridade. Não egoísmo, prioridade. Porque você não pode servir água de um copo vazio. Você não pode gerar riqueza se está constantemente em modo sobrevivência. A Bíblia fala sobre isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, quando fala de dízimos e abundância. Mas o princípio vai além de religião. É sobre você reconhecer que investir em crescimento, em educação, em desenvolvimento pessoal, em mentoria, em livros, em cursos, não é gasto, é semeadura, e a colheita sempre vem, sempre. Mas aqui está o paradoxo que Bob Proctor adorava ensinar. Quanto mais você investe em si mesmo, mais dinheiro aparece. Parece contraintuitivo porque a lógica da escassez diz que se você tem pouco, tem que segurar. Mas a lei da abundância funciona diferente. Quando você investe em si, você está dizendo, eu mereço crescer, eu mereço prosperar, eu confio que sempre vai ter mais. E essa vibração atrai mais, sempre. A neurociência valida isso através do sistema de recompensa do cérebro. Quando você investe em si mesmo, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. E dopamina não só faz você se sentir bem, ela também aumenta foco, criatividade e persistência. Ou seja, quando você se torna sua própria prioridade financeira, você fica biologicamente mais capaz de criar prosperidade. Se você não vale investimento, por que o universo deveria investir em você? Você não pode servir água de um copo vazio. Investir em si mesmo é encher o copo primeiro. Quando você se torna sua própria prioridade financeira, você muda a mensagem que envia ao seu subconsciente sobre seu valor. E quando o subconsciente entende que você tem valor, ele começa a atrair circunstâncias que refletem esse valor. Bob Proctor sempre dizia, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E se você é alguém que não investe em si mesmo, você atrai escassez. Se você é alguém que se prioriza, você atrai abundância. É lei. Então, como aplicar isso? Simples. Todo o dinheiro que entrar, antes de pagar qualquer coisa, separe 10% e use esses 10% exclusivamente para crescimento. Pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser uma ferramenta que te torna mais produtivo. O que for, mas tem que ser investimento em você. E mesmo que pareça pouco no começo, continue. Porque não é sobre o valor, é sobre a vibração. É sobre você dizer todo mês, eu sou prioridade. E quando você diz isso consistentemente, seu subconsciente finalmente acredita. E agora, chegamos no 7º hábito. Bob Proctor guardou o melhor para este ponto. Isso aqui é o que vai selar sua transformação completa antes de 2026. Qual desses 2 primeiros hábitos você vai começar amanhã de manhã? Deixa aqui nos comentários. Seminário mental ou visualização criativa. Existe um exercício que Bob Proctor ensinou que mudou milhões de vidas ao redor do mundo. É tão simples que parece bobo, mas é tão poderoso que quem faz consistentemente nunca mais é o mesmo. É o exercício do espelho. E o 7º hábito é exatamente esse. Declarações eu sou no espelho. Todo dia, 3 minutos olhando nos seus próprios olhos e declarando quem você é. Não quem você quer ser, não quem você espera se tornar, quem você é agora. E aqui está o que a maioria não entende. Eu sou não é afirmação, é identidade. Quando você diz eu sou próspero, você não está dizendo eu quero ser próspero. Você está declarando uma verdade sobre sua identidade. E o subconsciente responde à identidade, não ao desejo. Bob Proctor aprendeu isso estudando Neville Goddard, que ensinava sobre o poder de sentir-se como. Você não manifesta o que você quer, você manifesta o que você sente que é. E a forma mais rápida de mudar o que você sente que é mudar o que você diz sobre si mesmo.
mas não pode ser mecânico. Não pode ser você repetindo palavras vazias sem emoção. Tem que ser declaração com convicção. Olhar no espelho, olhar nos seus próprios olhos e dizer com todo o sentimento: eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou merecedor de tudo que Deus preparou para mim. Eu sou frequência de riqueza. E quando você faz isso, algo acontece. No começo, parece estranho, parece falso, parece que você está mentindo, porque seu paradigma antigo está resistindo. Sua autoimagem de escassez está gritando que isso não é verdade, mas você continua. Todo dia, 3 minutos, mesmas declarações. E depois de alguns dias, algo muda. As palavras começam a soar menos estranhas. Depois de algumas semanas, você começa a acreditar um pouco. Depois de alguns meses, você não consegue mais se ver de outra forma. A Bíblia revela isso em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus diz: eu sou o que sou. Eu sou é o nome de Deus. E quando você usa eu sou, você está usando o nome mais poderoso que existe. Você está declarando criação. A neuroplasticidade confirma que repetição cria realidade no cérebro. Cada vez que você declara eu sou próspero olhando no espelho, você está criando e fortalecendo conexões neurais que sustentam essa identidade. E quando as conexões neurais mudam, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. Bob Proctor fazia isso todo dia sem exceção. Mesmo depois de décadas de sucesso, mesmo sendo mundialmente reconhecido, ele continuava fazendo o exercício do espelho. Porque ele sabia que identidade não é construída uma vez, é mantida através de repetição consciente. E aqui está o exercício completo. Você escolhe 3 a 5 declarações eu sou relacionadas à prosperidade. Por exemplo, eu sou próspero, eu sou merecedor de abundância, eu sou frequência de riqueza, eu sou imã de oportunidades, eu sou grato por tudo que já está vindo. Todo dia, de preferência de manhã ou antes de dormir, você fica na frente do espelho, olha nos seus olhos e declara cada frase com convicção. Não só fala, sente. Sente a verdade daquilo penetrando no seu ser. Faz isso por 3 minutos. 90 segundos falando, 90 segundos sentindo. E depois sai dali e vive o dia vibrando naquela frequência. Quem você diz que é quando olha no espelho? Uma pessoa de escassez ou uma pessoa de abundância? O espelho não reflete apenas seu rosto, reflete a vibração da sua identidade. E o que você vê é o que você atrai. Quando você muda o eu sou, você muda a frequência. Quando muda a frequência, você muda a realidade inteira. Neville Goddard dizia: presuma que você já é o que deseja ser e sua presunção se solidificará em fato. E presumir não é fingir, é declarar identidade até que ela se torne verdade no subconsciente. E quando se torna verdade no subconsciente, manifesta na realidade externa. Bob Proctor viu isso funcionar em pessoas de todos os lugares, todas as idades, todas as situações. Desde quem estava falido até quem já tinha dinheiro, mas não tinha paz. O exercício do espelho reprograma a identidade. E quando a identidade muda, tudo muda. Quantos desses 4 hábitos você já pratica consistentemente? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Esses 7 hábitos não são aleatórios. Eles formam um sistema completo de reprogramação da frequência vibracional. O seminário mental diário programa a mente consciente logo que você acorda, quando ela está mais receptiva. A visualização criativa com sentimento alimenta o subconsciente com imagens de prosperidade carregadas de emoção. A gratidão como frequência magnética eleva sua vibração e ativa a lei da atração. O estudo diário de princípios de prosperidade mantém sua mente focada nas frequências corretas através de repetição espaçada.
Agir apesar do medo quebra paradigmas de limitação e expande sua zona de conforto. Investir em si mesmo antes de pagar contas reprograma seu senso de alto valor e envia a mensagem certa para o subconsciente. E declarações. Eu sou no espelho consolidam a nova identidade até que ela se torne sua realidade automática. 7 hábitos, 7 ferramentas de reprogramação, 7 chaves que abrem a frequência de abundância. Bob Proctor ensinou isso porque ele viveu isso. Ele não nasceu rico, ele nasceu em uma família de classe trabalhadora no Canadá, largou a escola, trabalhou em empregos que odiava, viveu endividado durante anos. Mas quando ele descobriu esses princípios, quando ele começou a aplicar esses hábitos, tudo mudou. Não da noite para o dia, mas consistentemente. A vibração dele mudou, a realidade dele mudou junto. E ele passou o resto da vida ensinando isso porque ele sabia que qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Não importa de onde você vem, não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Se você mudar a vibração, você muda a vida. É lei, lei da vibração. E esses 7 hábitos são as ferramentas práticas para fazer isso acontecer. A maioria das pessoas vai entrar em 2026 com esperança vaga de que as coisas melhorem. Mas esperança sem ação é só fantasia. Esperança sem mudança de vibração é só desejo vazio. Você não precisa de esperança, você precisa de hábitos. Hábitos que reprogramam o subconsciente, que elevam a frequência, que instalam novos paradigmas. E quando você tem os hábitos certos, você não precisa torcer para que 2026 seja diferente. Você sabe que vai ser diferente, porque você já é diferente. Sua vibração já mudou. Se você está sentindo sua frequência mudar agora, deixa um eu vibro em abundância nos comentários. E tem uma coisa importante que precisa ser dita. Esses 7 hábitos não são difíceis. Seminário mental é 20 minutos. Visualização criativa é 5 minutos. Gratidão é 3 minutos. Estudo de princípios é 15 minutos. Agir apesar do medo é uma ação por dia. Investir em si mesmo é 10% do que ganha. Declarações no espelho são 3 minutos. Se você somar tudo, está falando de menos de 1 hora por dia. Menos de 1 hora para reprogramar paradigmas que levaram décadas se formando. Menos de 1 hora para mudar a vibração que controla sua realidade inteira. A questão não é se você tem tempo. A questão é se você está disposto a fazer de você e da sua prosperidade uma prioridade. E aqui está a verdade. A maioria não está disposta. A maioria vai ouvir isso, vai achar interessante, vai até concordar, mas não vai fazer. Porque fazer exige disciplina. Fazer exige você acordar 20 minutos mais cedo. Fazer exige você desligar a Netflix e pegar um livro. Fazer exige você olhar no espelho e confrontar paradigmas antigos. Fazer exige desconforto. E a maioria escolhe o conforto da escassez, ao invés do desconforto do crescimento. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo isso e algo dentro de você está vibrando diferente, você não é a maioria. Você é alguém que está pronto para mudar. Alguém que entende que 2026 não muda sua vida, você mudando sua vibração, agora é que muda 2026. Bob Proctor sempre dizia que resultados não mentem. Se você quer saber se alguém entendeu esses princípios, não olhe para o que a pessoa diz. Olhe para os resultados que a pessoa gera. E resultados vêm de hábitos. Sempre. Não vem de intenção, não vem de conhecimento, vem de aplicação consistente através de hábitos diários. Então a pergunta real não é se você gostou desses 7 hábitos. A pergunta real é:
Você vai aplicar, você vai acordar amanhã e fazer o seminário mental, você vai visualizar com sentimento, você vai praticar gratidão antecipada, você vai estudar 15 minutos, você vai fazer uma ação que te assusta, você vai separar 10% para o seu crescimento, você vai olhar no espelho e declarar: eu sou próspero, porque se você fizer isso por 30 dias, você não vai reconhecer a pessoa que você era. Se você fizer isso por 90 dias, sua vida externa vai começar a refletir a mudança interna. Se você fizer isso por um ano, você vai olhar para trás e não acreditar no quanto você evoluiu. E tudo começa com uma decisão. A decisão de que você não vai mais vibrar em escassez. A decisão de que você não vai mais aceitar paradigmas limitantes. A decisão de que você vai usar essas ferramentas que Bob Proctor ensinou para reprogramar seu subconsciente e elevar sua frequência. E quando você toma essa decisão e age nela todos os dias, o universo conspira a seu favor. Não porque você é especial, mas porque você entrou em alinhamento com a lei. Lei da vibração, lei da atração, lei da causa e efeito. Você mudou a causa, então o efeito muda automaticamente. É matemático, é científico, é espiritual, é tudo junto. 2026 está chegando. E você tem 7 hábitos que vão determinar se você entra no novo ano vibrando em escassez ou vibrando em abundância. Seminário mental diário. Visualização criativa com sentimento, gratidão como frequência magnética, estudo diário de princípios de prosperidade, agir apesar do medo, investir em si mesmo antes de pagar contas, declarações, eu sou no espelho, 7 hábitos, 7 ferramentas, 7 chaves, e cada uma delas foi testada, validada e comprovada por Bob Proctor ao longo de 60 anos, ensinando a lei da vibração. Ele não inventou essas coisas. Ele descobriu através de estudo, aplicação e observação do que realmente funciona. E então, ele passou o resto da vida compartilhando, porque ele sabia que qualquer pessoa que aplicar esses princípios vai ter resultados. Sempre, sem exceção. Porque não depende de sorte, não depende de talento natural, não depende de onde você nasceu. Depende só de vibração. E vibração é criada através de hábitos. Você controla os hábitos, você controla a vibração. Você controla a vibração, você controla a realidade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você é seus pensamentos, você é suas emoções, você é sua vibração. E sua vibração é formada pelos hábitos que você pratica todos os dias. Então, se você quer ser próspero, vibre em prosperidade. Se você quer ser abundante, vibre em abundância. Se você quer ser livre financeiramente, vibre em liberdade. E a forma de vibrar nisso antes de ter isso é através desses 7 hábitos. Eles te colocam na frequência antes da manifestação aparecer. E quando você está na frequência, a manifestação é inevitável. É só questão de tempo. Bob Proctor sempre terminava suas palestras com uma pergunta poderosa. Você está pronto para mudar sua vida ou você só está curioso sobre mudança? Porque curioso assiste vídeo e esquece. Quem está pronto assiste vídeo e age. Então o que você é? Curioso ou pronto? Porque se você está pronto, você já sabe o que fazer. Começa amanhã. Não espera segunda-feira, não espera 1º de janeiro. Começa amanhã. 20 minutos de seminário mental, 5 minutos de visualização, 3 minutos de gratidão, 15 minutos de estudo, uma ação desconfortável, 10% investido em você, 3 minutos no espelho, menos de 1 hora. 1 hora que muda tudo. E quando você faz isso por 30 dias, 60 dias, 90 dias, você não precisa mais de motivação externa. Você se torna a motivação. Você não precisa mais de validação externa. Você se torna a validação. Você não precisa mais de abundância externa.
Você se torna a abundância, porque a frequência mudou. E quando a frequência muda, tudo muda. Compartilha isso com alguém que precisa entrar em 2026 com esses 7 hábitos ativos. Qual hábito de Bob Proctor mudou sua perspectiva para sempre? Deixa aqui embaixo.